Renda fixa. Veja isso antes de investir. E aí, pessoal? O mercado financeiro é complexo? E esse é um monte de conjunto de letras da renda fixa. CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, RDB, LIG. E é por isso que você não investe em renda fixa? Bom, você está certo, pois você deve conhecer direito no que você está investindo, senão você vai perder dinheiro. E sim, renda fixa não é ação, mas você pode perder dinheiro. E no Brasil, a gente tem a renda fixa que paga uma taxa que, digamos, meio que alta. Mas não que isso seja muito bom. Tem a ver com o risco do país, inflação e tudo mais. O Brasil é o segundo país com o maior juro real do mundo, de acordo com o Moneyou. Então imagina, será que o país de primeiro mundo está no topo igual o Brasil? Acho que não, né? Pois o risco do país é diferente do Brasil. Eles têm um risco bem menor em comparação ao nosso país. Entretanto, não importa se o juro está alto ou baixo, você sempre tem que ter uma renda fixa na sua carteira de investimento. E além disso, a renda fixa serve como controle de risco da sua carteira. E bora entender melhor a renda fixa? Se você entende como a renda fixa funciona, você consegue mais flexibilidade na sua gestão de ativos. Por exemplo, existe renda fixa que não paga imposto de renda, tem retornos maiores, mas com risco, pode ser pré ou pós-fixado, ou então os dois. Você pode considerar a duration, você pode escolher os indexadores, e assim vai conseguir escolher entre os diversos tipos de renda fixa, mas será dividido em episódios. E nesse canal eu falo sobre finanças e investimentos. E se você é novo por aqui e quer aprender mais sobre o assunto para melhorar sua vida financeira, se inscreva no canal para fazer parte da jornada. Eu sou Yudi e bora lá! No conteúdo de hoje a gente vai ver o que é realmente a renda fixa, os tipos de renda fixa e como usar a renda fixa para ter maiores rentabilidades. Bom, partindo do primeiro tópico, renda fixa é empréstimo. Então você empresta dinheiro para receber juros. Se a gente olhar de outra forma, você está comprando título de dívida. E quem está emitindo esse título de dívida pode ser empresa, governo ou então banco. E você recebe juros emprestando dinheiro para eles. E quando você empresta dinheiro para empresas, você está comprando títulos privados. No governo, títulos públicos. No banco, títulos bancários. Como exemplo do título privado pode ser debênture, CRI e CRA. Títulos públicos, Tesouro Selic, por exemplo. E bancário tem o CDB, LCI, LCA. E se a gente analisar na questão de segurança, o mais seguro seria o Tesouro Selic, que é o risco soberano. No pior cenário, o país pode imprimir dinheiro para te pagar, não que isso vá resolver os problemas. E quando chegar nesse tipo de risco, é bem provável que outras empresas já tenham quebrado. E no títulos privados, talvez tenha garantias. Cada título vai ter a sua garantia, que pode ser boa ou não, ou então ausente. Vai depender de cada título. E no bancário tem o FGC, que é um seguro que cobre até R$ 250 mil por CPF e conglomerado financeiro. Então, por exemplo, se você investe no CDB do banco original e também tem um dinheiro no PicPay, 250 mil em cada um deles, se porventura os dois bancos venham a falir na mesma época, você só vai receber do seguro do FGC 250 mil em vez de 500 mil, pois eles pertencem ao mesmo conglomerado. Então, imagine, ao você emprestar o dinheiro, você tem que pensar, quando que será pago ou então devolvido o dinheiro? Isso é o vencimento. E qual vai ser a taxa de juros? Para quem você vai emprestar o dinheiro? E quais as garantias? Se for arriscado, você vai cobrar uma taxa maior? E se for mais confiável, dá para ser uma taxa mais modesta? Tudo isso tem que ser analisado para você emprestar o dinheiro. E qual é o maior risco da renda fixa? É o risco de crédito, ou seja, o emissor do título não conseguir pagar os juros ou o principal no vencimento do título. Então, como eu comentei antes, se você emprestar o dinheiro para o governo, é mais confiável,
porque ele tem mais capacidade de pagar o título. E o banco também tem a sua confiança por conta do FGC que tem seguro. Mas e as empresas, que às vezes nem vão te oferecer garantias? Significa que é mais arriscado. Entretanto, é bem provável que eles vão pagar juros maiores para você para compensar esse risco. E 2, os tipos de renda fixa. A gente pode listar 3 tipos. O primeiro tipo é prefixada. Você fixa a taxa. Então, você já sabe a rentabilidade nominal se levar até o vencimento. E nominal significa a taxa bruta, enquanto que a real e líquida já considera a inflação e o imposto de renda. Então, quando você vê a lista de investimento da renda fixa, as taxas que estão lá são brutas. É claro que você pode depois calcular qual seria a taxa real e líquida. E também existe a outra forma, que acontece no tesouro prefixado. Você vai fixar exatamente o quanto vai receber lá no vencimento, que no caso seria R$ 1.000 por unidade. E o que isso influencia? Isso vai influenciar se você vender antes do vencimento. Se você levar até o vencimento, você vai receber exatamente a taxa acordada inicialmente. Mas se você resolver vender antes do vencimento, o que o Tesouro Prefixado oferece essa possibilidade, você vai sofrer marcação a mercado. Então imagina, o valor futuro já é fixado, R$ 1.000. Então, se a taxa subir em comparação à taxa que você acordou inicialmente, o valor presente tem que diminuir para o valor futuro se manter em R$ 1.000. Ou seja, se você resolve vender antes e a taxa aumentar, você vai ter prejuízo no seu investimento, você vai receber menos dinheiro. Enquanto que se a taxa diminuir, o seu valor presente vai subir, então você vai receber um rendimento maior do seu investimento, se você vender antes do vencimento. É claro que o que eu comentei agora foi de forma bem simplificada. Você consegue aprofundar bastante nesse assunto para você tentar conseguir uma rentabilidade acima do mercado. Mas eu vou comentar isso mais tarde. Agora vamos falar da pós-fixada. Você vai fixar o indexador. Então, o seu investimento vai render exatamente o valor desse indexador. E o mais comum são Selic e CDI. E qual é a diferença dos dois? A Selic é o título do governo. Então, quando você investe no título do governo, o indexador utilizado de referência é a taxa Selic. E o CDI é no título do banco, que é a taxa de referência que eles utilizam. Essa taxa eles usam para emprestar o dinheiro entre eles. E a taxa é bem próxima da taxa Selic. E essa taxa fica mais ou menos 0,10% abaixo. Então, se a Selic está 10%, a taxa CDI vai estar mais ou menos 9,90%. Mas atenção, pessoal. Quando a gente fala de CDB de 100% do CDI, não quer dizer que você vai receber 100% de rentabilidade. O 100% do CDI significa o valor integral do CDI. Então, se o CDI estiver 7% ao ano, você vai receber o 100% disso, que vai ser 7%. Se o CDB estiver 110% de CDI, você vai receber 110% do 7, que vai dar 7,70% ao ano. Outro ponto é que o pós-fixado não sofre os efeitos de marcação a mercado como o prefixado, mas pode acontecer no Tesouro Selic, geralmente nas crises. Aconteceu, por exemplo, na época do coronavírus. Mas esse efeito é bem pequeno. E os títulos de banco não sofrem marcação a mercado. E qual escolher? Pré ou pós-fixado? Bom, o pré-fixado, como a gente comentou antes, é mais especulativo, enquanto que o pós-fixado você acompanha o mercado, ou seja, o indexador, e por isso é considerado mais seguro, porque você sempre vai estar acompanhando a alta e a baixa da taxa, enquanto que no prefixado você pode ganhar acima do mercado ou pode ganhar abaixo do mercado, pois você está especulando. Então, se você é um investidor iniciante, é mais interessante você focar no pós-fixado. O terceiro tipo é indexado à inflação, ou então o tipo híbrido. Nesse, você sempre vai ter um componente pós-fixado
que geralmente é o IPCA, e o componente prefixado, que pode ser X%, 3, 5, 6, 7%. E essa taxa é o juro real, ou seja, rentabilidade acima da inflação. E como escolher um título bom? Historicamente, um IPCA mais 6% nos últimos 10 anos sempre bate o CDI. Mas essa realidade pode mudar no futuro ou não, vai depender do cenário econômico. E cada um desses indexadores se comporta de maneira diferente, e a escolha deles vai depender do cenário econômico e ao seu planejamento. E eu vou comentar eles em outro vídeo, vou deixar o link na descrição. E terceiro tópico, como usar renda fixa para ter maiores rentabilidade. Você consegue ter retornos altos como no mercado de ações? Sim, você consegue. Mas isso vai exigir gerenciamento de investimento, em vez de esperar até o vencimento. Entretanto, eu não recomendo, tá, pessoal? O mercado já precifica o preço do título. Então, se você acredita que o mercado está errado a respeito da estimativa, e isso é normal, a gente tem que rever a estimativa todo dia, os analistas também sempre erram, ninguém consegue acertar a direção exata do mercado de forma constante. Pode acontecer uma ou outra vez, mas assim, de forma constante é muito difícil. E isso também vai acontecer com você. Você pode acreditar que o mercado precificou errado, mas você também pode estar errado. E o risco de mercado e o tempo dedicado para você operar renda fixa para talvez conseguir um retorno acima da média não compensa, na minha opinião. E se você já viu várias pessoas mostrando resultados acima da média operando renda fixa, é porque eles não mostraram os investimentos com prejuízo e a eficácia do portfólio no longo prazo. Então, se você escolher o título certo, no momento econômico certo, conseguirá retornos acima da média através da marcação a mercado. Mas o problema está em acertar o timing. Você tem que adivinhar a taxa do mercado, a inflação, inflação implícita, juro real e tudo mais. E isso é inviável. Eu acho mais interessante você usar renda fixa como ferramenta de controle de risco ou para investimentos de curto prazo, que geralmente são de menos de 10 anos. Então, se você quer comprar um carro, fazer uma viagem, então esse dinheiro você coloca na renda fixa. E para alcançar uma rentabilidade maior na sua carteira de investimento, eu acho mais interessante você utilizar a renda variável, preferencialmente ETF de baixo custo. Então você compra, por exemplo, um ETF que replica o índice do S&P 500 lá nos Estados Unidos ou então na Irlanda. Isso vai ter uma taxa de administração baixa e você vai conseguir uma rentabilidade bem acima da renda fixa que você conseguiria aqui no Brasil ou então em qualquer lugar do mundo. E a renda fixa que você vai usar mais vai ser CDB, LCI, LCA ou Tesouro Direto, na modalidade pós-fixado. Isso para o cenário de iniciante, tá? Mas como eu comentei antes, até para o pessoal avançado, eu não acho tão interessante você dedicar tempo em outros ativos. Você tem que buscar ser especialista em renda fixa. Mas para investidor comum, essas opções estão ótimas. Resumindo, 1. Renda fixa é empréstimo. Você empresta para o governo, para o banco ou para empresas. O mais seguro são os títulos públicos que o governo emite. 2. Os tipos de renda fixa. Pode ser prefixada, pós-fixada ou híbrida. 3. A renda fixa é uma ótima ferramenta de controle de risco da carteira de investimento. 4. É possível obter rentabilidade acima da média com a renda fixa, porém envolve dedicação maior e risco maior. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal e dar like no vídeo. É isso aí.